Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois da morte de Cristo, sabemos que o Senhor apareceu a muitas pessoas, né? E todas as testemunhas escritas dos evangelhos fazem questão de deixar constar, né? Como aquele desejo praticamente de querer mostrar a primeira vez que viu Cristo ressuscitado. Interessante que os vários relatos mostram Jesus que aparece a Maria Madalena, que aparece aos apóstolos, a Tomé, né, no último domingo, que fala: Tomé, põe aqui tua mão, aos discípulos de Emaús. São relatos muito variados, mas todos eles, sem nenhuma exceção. Se alguém tiver curiosidade, comprova lá, né, lendo esses relatos, todos. As pessoas que veem Jesus saem correndo para comunicar, para falar com os mais próximos, né, vai correndo dizer: olha, Jesus ressuscitou. Para dizer: olha, aquilo que nós vimos na paixão foi tão duro, mas não é verdade. A verdade é que Cristo vive. Enfim, todos os relatos, né? Lá os discípulos de Emaús diz assim: naquela mesma hora que se deram conta que era Jesus, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos, e todas as outras passagens é algo assim. E conosco também, né? Quando nós realmente estamos perto de Cristo, quando nós descobrimos algo novo, e podemos descobrir todos os dias na nossa oração, né? Quando estamos acesos, nós queremos, né? Queremos que as pessoas se aproximem de Deus. Nós queremos compartilhar essa mesma alegria. Nós queremos trazê-los para perto de Jesus Cristo. E nasce, claro, esse desejo enorme de ajudar a muitos, né? De fazer muitas pessoas se aproximarem. E não só isso, também temos o desejo de nós, né, nos fazermos mais próximos das pessoas, porque realmente nos sentimos e vivemos que sabemos que temos algo grandioso para oferecer, né? Temos algo que é a própria salvação, né? A própria alegria eterna, agora terrena e eterna das pessoas. E por isso queremos e temos o desejo de estar perto dos outros. Ou melhor, dizendo de outra maneira, se nós vamos nos aproximando de Jesus Cristo, então, cada vez mais, teremos o desejo de estarmos mais próximos das pessoas. Num cristão, são palavras de São José Maria Escrivá, do livro Forja, número 565. Dizia: num cristão, num filho de Deus, amizade e caridade formam uma coisa: luz divina e calor. Que bonita, né, essa expressão. Esse desejo, né, de que as pessoas conheçam a Deus, esse desejo de sermos mais amigos de todas as pessoas que estão ao nosso lado, é luz divina que dá calor, né, que faz as pessoas se sentirem bem, que faz as pessoas se sentirem acolhidas, que faz as pessoas se sentirem amadas, que faz as pessoas descobrirem esse amor de Deus que, enfim, que
que culmina, né, que enche todos os corações, né, e que afasta todo tipo de tristeza. E dito de outra também, numa outra perspectiva, esse desejo, né, que temos de falar com as pessoas, de falar, olha, Jesus Cristo vive, né, e quando nós começamos a fazer isso e nos empenhamos para fazer isso, então a verdade é que nós ficamos mais próximos de Deus. Em umas palavras da encíclica sobre o amor, né, Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI, ele diz o seguinte: só a minha disponibilidade de ir ao encontro do próximo e demonstrar-lhe amor é que me torna sensível também diante de Deus. Só o serviço ao próximo é que abre meus olhos para aquilo que Deus faz por mim. Então, podemos agora aproveitar essa Páscoa, né? Esse tempo de Páscoa que começa agora, também nesses momentos de reclusão, mas que nós podemos estar tão próximos das pessoas, graças a Deus, também como agora, a meditação, né? As pessoas podem acompanhar da sua casa, que nós nos abramos, assim, que procuremos estar, né, mais próximo dos outros, ir ao encontro dos outros. Acho que todos vocês têm experiência, né, que agora, nesse dia, se a gente liga para bater um papo e tal, claro, as pessoas até têm, porque tem mais tempo, porque estão mais em casa, porque às vezes não conversam tanto, acabam falando mais, acabam, né, sendo até uma conversa mais agradável do que... Eu tive a experiência de telefonar para um colega meu, sacerdote, que dá aula junto comigo, nos mesmos horários, a gente sempre se encontrava, então, para desejar-lhe feliz Páscoa, e eu nunca conversei tanto com ele quanto pelo telefone, né? Porque sempre você está no meio da atividade, você fala um pouquinho, fala outro pouquinho, mas dessa vez, porque é verdade, né? A gente pode aproveitar e estar muito próximo das pessoas agora. É sobre isso que vamos meditar. Antes aproveito e digo agora que estamos, né, tendo as meditações por Instagram, né, acho que é o Instagram, e também, né, pelos meios virtuais, que aqui também, né, vai ter umas atividades, né, uma quarentena turbinada, né, aqui no Itaporã, então que haverá atividades das tertúlias, além das meditações, algumas outras atividades culturais, que vocês podem aproveitar, né, a atividade, mas, sobretudo, também divulgar para as amigas, né, falar com elas, é uma forma de dar a conhecer o centro, né, até de uma forma muito mais fácil, inclusive até pedir para mostrar para os pais, né, vocês podem até acompanhar essas meditações com a família, como muitas pessoas me falam, tudo isso são oportunidades de a gente aproximar as pessoas de Deus, né? E nós, quando nós fazemos isso e nos empenhamos a isso, nós estamos mais perto de Deus. Vamos pensar mais sobre isso. Em primeiro lugar, pensemos algo que às vezes é tão grandioso que às vezes nós não consideramos. Que todos nós, né, somos verdadeiramente instrumentos para a salvação das almas. Podemos ser, se quisermos, basta querer, né? Agora, cada um também pode ir fazendo a sua oração. Que bom que vocês podem ver o nosso Senhor aqui na Eucaristia, né? E talvez, por que não pensar nisso, né? E dizer, quem quiser, falar, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Para que as pessoas se descubram o teu amor, descubram essa alegria de estar perto de você. É interessante que nós podemos, porque Jesus Cristo foi o que ele fez com os apóstolos. Jesus Cristo não fez tudo sozinho. Ele era talvez quem melhor fosse capaz de fazer as pessoas irem para Deus, e ele, né, sendo Deus, podia fazer já tudo, resolver tudo, mas não. Ele chamava os apóstolos para que o ajudassem, para que fossem instrumentos, porque ele já, né, sabia que ele queria instaurar a igreja, que a igreja é isso, é um ajudando os outros. Os sacerdotes, né, comunicam a Cristo através dos sacramentos, de uma forma sacramental, de uma forma ministerial, mas todas as pessoas aproximam
os sacramentos, os sacerdotes, para que se confessem, para que recebam a Eucaristia. E Jesus foi assim formando aqueles apóstolos para que fizessem isso. Por exemplo, na multiplicação dos pães. Todos nós conhecemos a história, mas podemos relembrar, né? Os apóstolos mesmo perguntaram a Cristo, mas como poderemos saciar este povo? E Jesus, ao invés de dizer, não, deixa comigo, eu já faço um milagrezinho aí e a gente resolve. Não. Ele fala assim, quantos pães vocês têm? E claro, alguém talvez respondeu até envergonhado, bom, Senhor, temos aqui 7 pães, mas, enfim, 7, né? O que é isso para essa multidão? E Jesus falou assim, olha, então, manda eles se sentarem no chão, organizem. E eles começaram a organizar as coisas, então fiquem sentados aqui em grupos de 50. Aí Jesus pegou o pão, abençoou e pediu para que distribuíssem. Falou, agora distribuam os pães. Ele partiu os pães, né? Alguns gostam de imaginar, né? Provavelmente partiu e talvez tenha deixado um pouquinho de pão em cada cesto, né? Fez alguma coisa assim, e aí os apóstolos obedeceram a Cristo, porque sabia, né, que Cristo podia fazer qualquer coisa, mas que talvez eles ficassem um pouco envergonhados, um pouco assustados. Será que vai dar certo? Como é que aí o primeiro vai pegar e o outro já não vai ter mais? Como é que é isso? E começaram a distribuir. E todo mundo se saciou com os pães. Agora veja, quem fez isto, né? Claro, a gente sabe que é a força de Cristo, como tudo na igreja. A gente está aqui reunido em nome de Cristo, por Cristo. Mas quem distribuiu o pão? Quem organizou as pessoas? Né? Quem chamou para que as pessoas pudessem ser saciadas? Os apóstolos. Esses apóstolos agora somos nós, que podemos dizer a cada um, olha, Cristo ressuscitou, venha, procure se aproximar de Deus, aproveite esses dias para rezar mais, sei lá, ou simplesmente ligar para desejar uma feliz Páscoa, ou apenas ligar para saber como está. E talvez cada um pode, né, cada uma pense nas suas amigas e fala, bom, o que eu posso fazer por elas? E assim já estamos aproximando as pessoas de Deus. Mas o que vale a pena pensarmos talvez deixar que Jesus te pergunte, né? Você não quer ser meu instrumento? Você não quer ajudar a que eu possa saciar essa multidão que está faminta de verdade, que está faminta de direção, de norte, que quer responder cada um. Quem de nós não quer responder? O que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? Que coisas eu tenho que mudar? Que coisas eu posso fazer de bem? Como eu posso ser feliz? Ora, Deus, o Senhor, tem a resposta, Jesus tem a resposta, e nós podemos ser esse instrumento para que as pessoas descubram a resposta. Mesmo que a gente mesmo não às vezes a resposta total para nós mesmos, para a nossa vida é normal, mas a gente vamos procurar, e, através de Deus, através de Cristo, e procurar que as pessoas estejam, né? Que as pessoas venham conosco. Eu penso, talvez agora, eu pensando como fazer, né, para que as pessoas se aproximem de Deus. E eu queria agora, né, nesse tempo de meditação, falar de quatro passos, né? Podemos até chamar de etapas, embora não sejam etapas assim cronológicas, né, que primeiro uma, depois outra e tal, mas segue mais ou menos uma lógica, né, do mais importante para os passos que a gente tem que dar. E se a gente começa com o primeiro, obviamente os outros vai sendo cada vez mais fácil, mas você quer ser um instrumento nas mãos de Jesus Cristo? Então, o primeiro passo, né, o primeiro aspecto é reze. Oração e mortificação. Oração e sacrifício. Diz um ponto de caminho, né? Oração, mortificação e, muito em terceiro lugar, ação. É claro que vamos falar da ação também, né, nas últimas etapas, mas
e é o que talvez nós pensamos imediatamente, né? Quando fala, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, eu quero aproximar as pessoas de Deus, então o que eu vou fazer? Para quem eu vou chamar, quem eu vou ligar, com quem eu vou me comunicar, mas antes de mais nada, oração e mortificação. Uma vez eu recebi uma foto de um rapaz, né, que tinha visitado São Pedro, a Basílica de São Pedro, e vocês sabem que fora da Basílica, né, tem vários nichos, né, nichos assim, com estátuas para que vão colocando estátuas de santos. Né, agora eu não sei se já estão preenchidas, mas uma das últimas foi de São José Maria Escrivá, e estavam preenchendo, né? Mas porque isso já faz uns anos, acho que talvez já tem uns 10 anos, que ele bateu a foto embaixo de um nicho vazio. E aí apontando assim, dizendo assim, eu vou estar lá. Né? E aí embaixo colocou aquele ponto de caminho que diz assim, essas crises mundiais são crises de santos. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Depois, Pax Christi em Reino Christi. Eu achei legal essa atitude, porque, inclusive esse ponto, né? Porque era uma pessoa também muito desejosa de fazer o bem, de aproximar as pessoas de Deus, e falava, bom, mas então, justamente a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu ser santo, eu rezar mais, fazer mais sacrifícios, né? Sabendo que a nossa oração e nosso sacrifício está no nosso cumprimento do dever, né? Que agora, às vezes, até agora nesse dia que a gente tem mais tempo, pode ser mais difícil, né? Porque a gente às vezes se atrapalha Mas agora é viver bem essa quarentena, podemos trabalhar bastante em casa com a ajuda dos meios tecnológicos, podemos falar com muitas pessoas, tudo isso é trabalho, e esse trabalho que podemos converter em oração. Oração por Deus, né? Oferecer pela igreja, para que as pessoas descubram a verdade. Essa segunda coisa, né? Se nós queremos ser esses instrumentos nas mãos de Deus, né? E ir correndo às outras pessoas para anunciar essa verdade de Cristo ressuscitado. A segunda etapa é que aprendamos nós sermos melhores amigos. Né? Melhores amigos. Que saibamos ser realmente pessoas de amizade. Ou pelo menos, né, digamos, pessoas abertas às amizades, às novas amizades. Isso cada um tem que ir vendo, né, porque aqui é todo um amplo campo de oração, enfim, também poderíamos falar várias meditações sobre isso, sobre a amizade. Mas eu penso que a amizade ela tem como vamos dizer assim, várias etapas, que começa, em primeiro lugar, por aprender a querer a todos. Sermos pessoas abertas, né? Aos nossos colegas, as pessoas que estão trabalhando comigo, que estão junto de nós. Sermos pessoas sem preconceitos, e querer o bem mesmo de cada uma que está à nossa volta. Ao mesmo tempo, sermos pessoas abertas assim, aos interesses dos demais. Sermos pessoas assim de sorriso, de amabilidade, de sociabilidade. E aprender uma forma, né, de querer servir. Como dizia agora, por exemplo, podemos começar a ligar para as pessoas que temos já faz tempo sem contato, para saber como estão vivendo, como estão passando esses dias de quarentena, enfim, tantas coisas, né, que fazer isso e fazer, ninguém pensa, alguém me perguntar, bom, mas qual que é o objetivo disso, né? O objetivo é fazer o bem aos outros, é a caridade, é o serviço, é seguir, no fundo, seguir a mensagem de Cristo, né? É fazer as pessoas felizes, e às vezes fazemos simplesmente com perguntar, olha, eu quero saber só como você está, estava com saudade de falar com você.
nosso padre, São José Maria Escrivá, ele começou a amizade com muitas pessoas, se colocando à disposição. Mesmo na época, com outros sacerdotes da mesma idade dele, diz que ele com muita frequência ele cumprimentava as pessoas, né? E imediatamente dizia, olha, aqui está o meu número de telefone, aqui está o meu endereço, se você precisar de algo, eu estou à tua disposição, pode me procurar. Né? E depois as pessoas, puxa, viam nele assim tanta disponibilidade e procuravam mesmo, e ele atendia, e fez muitíssimas amizades. Então, cada um pense, cada um de nós devemos pensar, não dá para falar muito sobre a amizade, né? Mas em primeiro lugar, eu tenho essa facilidade, eu pelo menos me esforço para ter essa facilidade para fazer novos amigos, para cultivar as amizades que eu tenho. Será que as pessoas podem me procurar? Será que as pessoas me pedem favores? Porque eu sou serviçal, porque eu procuro ajudar sem pedir nada em troca, né? Sem reclamar. Porque me vem sorridente, me vem feliz. Então, em primeiro lugar, com oração e sacrifício, e com amizade, eu posso ser um ótimo instrumento nas mãos de Deus, para a salvação das almas. E, claro, e quando a gente percebe também que Deus nos usa, né, com perdão da palavra, que pode parecer meio forte assim, né, mas é Deus que é nosso Pai carinhoso, né, que Ele, no fundo, Ele confia em nós para coisas tão grandes, nós ficamos felicíssimos. Mas para isso é necessário oração, necessária amizade. Depois, em terceiro lugar, lembre que, olha, em terceiro lugar até, veja, antes, se não há antes oração e mortificação, se não há uma autenticidade de vida interior, se não há um desejo mesmo de fazer o bem ao próximo, um desejo de servir, então não adianta essa terceira etapa, porque está em terceiro, mas ao mesmo tempo agora é importante passar por essa terceira etapa. Tem gente que para na amizade, né? Porque a terceira etapa é falar de Deus. Falar de Deus. Tem pessoas que, espero, talvez alguns que estão assistindo, né? Meditação aqui com certeza ninguém, né? Mas que às vezes eu falo assim, você tem que falar de Deus, então a pessoa se assusta, fala, então eu vou ter que fazer um curso de teologia, vou ter que ler a Sagrada Escritura de trás para frente, saber as passagens de cor, e aí talvez eu fazer assim uma pregação, né? Não é necessário. Aliás, eu até diria que quem pode pregar, que pregue, né? Pregar propriamente é de sacerdote, mas por aí se diz às vezes quando eu vou dar uma palestra, né? Nesse sentido, eu dou uma palestra, crio um grupo, ótimo. Mas eu diria assim que o mais importante, que a palavra de Deus vai calar a fundo na alma das pessoas, quando é algo realmente dito de coração a coração, com amizade, né? Em que eu falo para essa minha amiga, para esse meu colega, para essa pessoa que eu quero, enfim, que há algo em comum, e de um modo natural. Mas por isso, então, aí que as pessoas podem se estranhar, mas como, né, fazer isso? Porque as pessoas ficam imaginando, falam, então eu vou chegar lá e falar do Evangelho, vou ficar falando como o sacerdote fala aqui. Não, porque eu aqui estou pregando, né? Estou falando para que vocês, cada um de nós, né, que nós façamos um pouco de oração. É diferente. Você tem que ser você mesma, falar do teu jeito. Mas aí eu diria assim, qual que é talvez uma forma, né, de você ter essa naturalidade? Então a primeira pensar é o seguinte, aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades. Talvez alguém te pergunte, alguma amiga te pergunte, o que você tem feito nessa quarentena? E você fala, olha, eu tenho feito muitas coisas, entre elas rezar mais. E pronto. Eu falo, nossa, como que é isso? Pronto, se você quiser, você pode aí dar uma palestra sobre a oração, né, nesse momento. É a tua oportunidade, porque a pessoa quer saber, quer perguntar, né? Então, aprender a aproveitar todas as oportunidades. Tem gente também, eu sei que aqui, né, tem pessoas muito inteligentes
e que às vezes gosta de estudar também a doutrina católica, né? Também a Sagrada Escritura, e conhece bastante, e fica como, então vamos ter uma aula, né? Não, talvez a pessoa peça, mas não precisa ter aula, né? Melhor falar, vamos dar um passeio, agora não, né? Mas vamos bater um papo, fazer um bate-papo aí, né? Eu te ligo, vamos conversar com mais calma. E aí pronto, é o momento, aproveitar também que a pessoa possa te perguntar e você explica o que você sabe, né? O que você não sabe também não tem problema, fala, isso eu não sei, então deixa eu pesquisar e depois eu te falo, alguma coisa assim, para aproveitar também a oportunidade para continuar conversando, né? Para continuar falando de Deus. Eu gosto sempre de falar disso, porque é uma das coisas que mais me impressiona no Evangelho. Se vocês olham Jesus Cristo, a forma como Jesus Cristo fala com as pessoas, e fala com aquelas pessoas que talvez não conhecem quem é Ele, quem é Jesus, pessoas que talvez não estão para escutar uma pregação de Cristo, como Cristo vai falando com tanta naturalidade, né? É a história agora na ressurreição dos discípulos de Emaús. É a história, por exemplo, de Jesus com a samaritana. Quanto podemos aprender a falar de Deus, falar da salvação com o próprio Cristo, nada mais, nada menos. Enfim, então, aproveitar as oportunidades. Depois, aprender a falar de uma forma muito pessoal, talvez às vezes é vencer um pouco a vergonha, né? Já vamos falar sobre isso na quarta etapa, mas vencer às vezes a vergonha, mas quer dizer, o segredo também é abrir o nosso coração. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que assistem aqui, que já vem a essa meditação há um tempo, se eu perguntasse o que mais te dá alegria, talvez quase a maior parte de vocês falarem, puxa, o que mais me dá alegria é a oração, é o poder estar perto de Deus. O que mais me dá alegria é quando alguma pessoa, eu vejo que se aproxima de Deus. Puxa, então que a gente aprenda a abrir o coração. Às vezes tem gente que fala, nossa, é difícil fazer o apostolado. Porque não é difícil se você aprende a confiar nas pessoas, a falar o que você sente, aquilo com naturalidade, né? Às vezes sem exageros, tem gente que está falando assim, né? O que sente para todo mundo, isso até pode ser um pouco estranho até, né? Pode até assustar um pouco, falar, nossa, o que essa pessoa está falando? Não, mas falar, olha, eu penso isso, eu penso aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu amo tal coisa, aquela outra, e de alguma maneira a gente vai falar, né? Não com essa frase, mas eu amo também Jesus Cristo, Nossa Senhora, a igreja, e a pessoa vai também, talvez, porque gosta de conversar com a gente, porque simpatiza com a gente, vai também simpatizando com Jesus Cristo. Até que de repente ela descobre, né? O próprio Deus, o próprio Cristo. Falei que eram 4 etapas e o tempo já acabou, mas quase, né? Acabou. Então, qual seria, dizia então, aprender a falar de Deus. Desculpa só. Então, falava que aproveitar as oportunidades, falar com confiança, abrir nosso coração, depois aprender também de forma profunda, né? Aí eu estava quase pulando, mas significa também ajuda a ter argumentos, né? Estudar um pouco a doutrina, um pouco ou muito, né? Quanto mais a gente possa estudar, e especialmente aqueles temas que dentro do nosso círculo de amizades vão sair mais, né? Se você estuda medicina, então nesses temas que os colegas falam, que vão sair nas aulas. Se você estuda direito, então direito, se você estuda história, se você estuda engenharia, fala quais são os temas que os meus amigos falam, então eu vou estudar esses temas, assim, a parte doutrinal, a parte da igreja, né, do que a igreja ensina, que nada mais é aquilo que Jesus Cristo ensina, mas talvez transformado com argumentos mais racionais, mais filosóficos, para que eu possa ter argumentos que são meus, que eu inclusive treino, penso, e eu vou conseguir, né, e assim eu tenho as palavras adequadas para falar com as pessoas. Mas dizia, a quarta etapa, né, para não extrapolar o tempo, é também saber que para falar de Deus com as pessoas, vão surgir dificuldades.
Vão surgir dificuldades. Como diz São João, né, o demônio, o mundo e a carne. Mas a gente pode imaginar como o demônio está sempre afastando, né, as conversas, as curiosidades, os olhares do que interessa, daquilo que não é essencial. E está sempre desviando as coisas. Então há como uma espécie de dificuldade, uma espécie de respeito humano. Não é estranho? Aquilo que a gente mais ama, aquilo que pode fazer o melhor às pessoas, às vezes a gente tem vergonha de falar. Todos nós temos um pouco, todos nós. Então é o que também se chama classicamente respeitos humanos, né? Aquela coisa, não quero incomodar, talvez isso vai, né? Isso talvez a pessoa vai sentir um pouco invadida. Então, olha, não se deixar levar por isso, né? Se incomoda, assim, a gente pede desculpas. Claro que é bom pensar se isso aqui vai incomodar, então não precisamos incomodar ninguém. Mas também não podemos deixar de anunciar a palavra de Deus por medo a incomodar. Então, vencer o medo, vencer as dificuldades, vencer também às vezes a preguiça para ligar para uma amiga, né? Vencer às vezes aquela ignorância reinante, que todo mundo fala a mesma coisa, eu vou ler aqui esse tema direitinho para saber o que está acontecendo, para eu poder dar alguma opinião que seja mais sólida, né? Para ser luz aqui no grupo de WhatsApp, que, né? Alguém me falava hoje, eu gostei, né, dessa ideia, eu falei, puxa, eu queria no meu grupo ser pelo menos luz. E dar alguma ideia mais assim, mais ponderada, mais otimista. Ótimo, é uma forma de evangelizar. E também, né, ser esperto muitas vezes, né, ter aquela malandragem de saber a hora oportuna, de saber fazer uma pergunta que talvez a pessoa vá responder e vá abrir-se um pouco, que vai fazer, talvez jogar uma certa curiosidade, como Jesus, né? Que fala para a samaritana, e se você soubesse a água que eu poderia te dar, né? Pronto, ela morreu de curiosidade. Que água é essa? Que água é essa? Foi o que serviu para Jesus falar da água da salvação. Então, sermos espertos e anunciar Jesus Cristo ressuscitado, né? Vamos terminar já, né? Pensando que talvez nós podemos ser como os discípulos de Emaús. Eles não estavam um pouco desanimados, né? Um pouco, né? Como nós podemos, nossa, não aguento mais essa quarentena, não aguento mais. Mas de repente, talvez podemos pensar em nós, né? Na nossa oração, porque nós decidimos escutar mais os outros, porque nós decidimos escutar mais Jesus, mesmo sem saber que era Jesus. Então, de repente, eles abriram-se os olhos, eles descobriram, Cristo ressuscitou. E então, nós também, né, como próximos de Cristo, nós podemos também abrir os olhos e falar, nossa, que maravilha, eu vou... E de fato, como eles, podemos sair correndo a Jerusalém, né, voltaram a Jerusalém, e nós voltamos para aquelas pessoas que nós já conhecemos, para anunciar, para falar de Deus. Termino com palavras de São José Maria Escrivá, né, tão bonitas que falam dessa passagem. Abrem-se os nossos olhos como o de Cleófas e seu companheiro. Quando Cristo parte o pão, e embora ele volte a desaparecer da nossa vida, seremos também capazes de retomar a caminhada para falar dele aos outros, pois não cabe num peito só tanta alegria. Caminho de Emaús. O nosso Deus impregnou de doçura este nome, e Emaús é o mundo inteiro, porque o Senhor abriu os caminhos da terra. E você não quer ser um instrumento nas mãos de Deus para que as pessoas descubram esse caminho? Então, sigamos essas etapas, né? E saiamos também nós para anunciar que Cristo ressuscitou. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
essa nossa história possível. Rogai por nós.